Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Sem muita demora, abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. Tiago 2, verso 14 em diante. Nós vamos hoje concluir o capítulo 2, onde o capítulo 2 inteiro, Tiago reflete e chama esses irmãos para falar sobre a relação da fé com as obras. E literalmente, na passagem que nós vamos expor nessa noite, fala justamente sobre a fé e as obras, ou a prova da fé pelas obras. Verso 14 do capítulo 2 de Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós clamamos com sinceridade no nosso coração, sedentos pela Tua palavra. Abrimos, ó Deus, por meio da fé, o nosso entendimento, para, Deus, que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua sagrada lei, Tua palavra, que transforma corações, que nos traz para a Tua presença, para a glória do Teu nome. Senhor, exorta-nos, corrige-nos, nos leva, Deus, para o caminho de uma fé viva, de uma fé em ação. Nos faça, Deus, sair daqui dessa noite convictos do que precisamos ser e fazer, além daquilo que nós já acreditamos como palavra do Senhor necessária para nossas vidas. Rogamos que o Teu Espírito ilumine nossos olhos, nos dê entendimento, nos ajude em nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem é crucial para nossas vidas hoje. E eu não estou falando nossas vidas olhando para o mundo. Estou olhando para nós, cristãos, membros dessa igreja. Nós que estamos não passos largos, mas passos curtos, ano após ano, crescendo debaixo da graça do Senhor. Porém, ainda falhos na nossa profissão de fé prática.
Nós ainda temos crentes nominais que falam de uma fé bíblica, que falam de um Cristo morto e ressurreto, que falam de um Espírito atuante na igreja, mas ainda falhos na sua prática cristã. Esse texto ele é crucial para nós, servos do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, no que diz respeito ao nosso olhar de compaixão, a nossa mãos estendidas para aqueles que de fato necessitam da nosso auxílio e da nossa ajuda. O Evangelho bíblico, do qual nós tanto pregamos e tanto abraçamos, ele não apenas chama pecadores ao arrependimento, para deixar as suas velhas obras para trás, mas ele também nos convida a produzir frutos dignos desse arrependimento, como o texto lido nessa noite apresentado no Evangelho de João. Nós somos convocados não apenas a crer no Senhor Jesus Cristo, certo que isso apenas é suficiente para a nossa salvação, mas também, uma vez salvos, uma vez chamados para Cristo, somos também convocados a uma vida santa, irrepreensível, uma vida aplicada à palavra de Deus, o bom uso dos dons, com a aplicação diante do corpo de Cristo, do qual cada um de nós somos membros, para a demonstração da nossa fé, para então a prova de que de fato pertencemos a Cristo. Como igreja do Senhor, essa carta de Tiago faz necessária para nossas vidas hoje e cada vez que pudermos meditar nessas letras. Nos versículos anteriores, versículo 1 ao verso 13, que nós meditamos no domingo passado, Tiago repreendeu severamente esses irmãos uma prática não cristã, acepção de pessoas, um olhar especial para um grupo de pessoas e um olhar de desprezo para o outro grupo. Tiago repreendeu esses irmãos, chamando eles a abraçar uns aos outros em amor, em unidade. E ele, do versículo 1 ao 4, ele fez uma censura quanto a essa prática pecaminosa em desprezar aqueles menos favorecidos financeiramente e abraçar os ricos. Tiago não condenou a prática ou os ricos que estavam ali. Tiago não condena, e assim a Bíblia inteira não condena sermos ricos ou não, mas o apego à riqueza, o apego às coisas materiais, como trazendo para nossas vidas acima de qualquer coisa, isso sim é condenado pela palavra do Senhor. Não traz edificação, não traz crescimento e nos coloca à parte das pessoas que também são chamadas por Deus. E ele, quando fez essa censura, disse que esse tipo de atitude é incompatível com o Evangelho. O Evangelho que fala de um Cristo ressurreto, que deixou o seu trono de glória e de majestade, esteve entre o seu povo, os servos. O Evangelho que apresenta Jesus entre a multidão. Ele dá um alerta, Tiago, dos versos 5 ao 7, falando quanto à inversão de valores que aquela igreja estava praticando. Uma vez que aqueles precisavam de amor, estavam sendo desprezados, a inversão disso está na questão de que Cristo amou sua igreja, que Cristo, por causa do amor, perdoou pecados, sejam daqueles ricos ou daqueles pobres. Não é a igreja que foi lavada e remida pelo sangue que deveria fazer essa distinção. E ele termina o verso 8 ao 13, nos chamando a uma coerência cristã, nos convocando para de fato sermos aquilo que professamos, fazermos aquilo que de fato fomos chamados para ser e que então a igreja do Senhor foi constituída. Aquele que vive de acordo com um tipo de vida que é fruto da graça do Senhor, que é fruto do caráter de Cristo, ele então faz bem na sua prática cristã. Agora, queridos, no capítulo 2, Tiago então vai mostrar outro erro
que é fruto desse erro da acepção, está ligado, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa falha em colocar em prática aquilo que nós então professamos. Ele diz, em outras palavras, que ouvir, que diz respeito àquilo que nós cremos, deve nos levar à prática que tem a ver com as obras, pois a fé que não é acompanhada de ação, de prática, ela é inútil, ela é inoperante, ela é morta, incapaz de salvar alguém. Por isso, nós não podemos pensar que Tiago está lançando uma nova doutrina, desfazendo o que Cristo pregou quando esteve entre nós, quando esteve entre os judeus, falando que não é por obras, que não é por o zelo pela casa do Senhor, não é por causa do templo, mas unicamente pela fé. A fé no poder do Senhor para salvar é suficiente para a salvação. Tiago não está desfazendo o ensino que Paulo prega aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 ou 9, nós conhecemos bem, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse mesmo ensino é dito também por Paulo, que se para a nossa salvação basta crer no Cristo ressurreto, crer naquele Cristo que morreu pelos nossos pecados, que o seu sangue é suficiente para nos purificar, que a sua morte vicária ali na cruz nos fez, nos introduziu à graça de Deus, à presença do Senhor, por meio da sua ressurreição, nós também recebemos vida. Crer nessa verdade, crer nesse Cristo, crer que Deus o ressuscitou dos mortos é suficiente para a salvação. Porém, no versículo 10 de Efésios capítulo 2, Paulo vai falar a mesma coisa que Tiago está ensinando aqui. Uma vez que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, precisamos praticar as boas obras. Crentes apenas nominais na sua profissão de fé, mas que não são atuantes no reino de Deus, não colocam os seus dons, a sua vida à disposição da seara do Senhor, a serviço do Rei, eles estão falhos na sua vida cristã. Queridos, é exatamente esse tipo de verdade que Tiago está ensinando aqui. Martinho Lutero, ao ler essas cartas, disse que Tiago estava confuso no seu entendimento, ele estava errado na sua teoria, porque Lutero não entendeu a aplicação que Tiago estava fazendo. Tiago, por assim dizer, olha para aqueles crentes que diziam que tinham uma fé, que acreditavam no Senhor e que estavam mesmo em lutas ali, batalhando, buscando uma perseverança, mas que estavam de braços cruzados, não estavam estendendo as mãos para os necessitados, não estavam ali demonstrando amor e carinho pelos mais pobres, que não estavam ali olhando para o mundo com um olhar de compaixão ao pregar o Evangelho, não estavam imitando a fé daqueles que já morreram em Cristo Jesus, por meio de obras provaram isso. Então eles estavam colocando em dúvida se de fato aqueles irmãos eram salvos em Jesus. Das duas, uma, ou eles não entenderam que não é por obras que eles foram salvos, mas salvos precisavam exercer as obras que o Pai já antes preparou, ou eles estavam de fato sendo negligentes, conscientes dos seus erros. Nós temos 3 divisões nessa passagem, muito clara, que nós iremos seguir ela nessa noite. No versículo 14, Tiago vai apontar o problema que essa igreja estava enfrentando. E o problema é ele levantar, fazer com que eles pensem sobre que proveito há em dizer que tem fé, mas se não há obras que provam essa fé. Esse é um problema que ele apresenta.
No versículo 15 ao 25, ele vai então apresentar 4 justificativas para provar que a fé sem obra ela é morta. Ele vai dar 4 exemplos, 4 razões para dizer para aqueles irmãos que é necessário sim as obras, porque não é só por fé que eles deveriam viver. No versículo 26, ele conclui a sua mensagem, ou essa carta, falando especificamente desse assunto, dizendo que as obras elas são necessárias para aquele que tem fé, assim como o corpo necessita do Espírito para viver. As obras são essenciais para a vida deles, para todo aquele que crê no Senhor e vive por meio dessa fé. Amém, queridos? Que Deus possa abrir o nosso coração e possamos compreender essa verdade. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui um problema, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago aqui está fazendo com que eles mesmos façam a sua avaliação. Eles olhem para si, olhem para a sua prática cristã e cheguem a uma conclusão se o que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo, está em coerência com aquilo que eles professam. Porque não basta, ele já disse lá no capítulo 1, não basta apenas ser ouvinte, ter a fé no seu saber, ter a doutrina no seu conhecimento, saber o que é necessário para fazer. É necessário também ser praticante da palavra do Senhor, pôr em prática o que sabemos, o que recebemos como doutrina da parte de Deus, e que no caso deles receberam por meio da pregação dos apóstolos, e como nós hoje ouvimos e somos discipulados a cada culto por meio das Escrituras Sagradas. Qual é o proveito então? Ter uma profissão, ter uma declaração, saber das coisas, ter um entendimento, ter o conhecimento do que é necessário fazer e não fazer. A incoerência, a incompatibilidade daquilo que eles estavam fazendo com o que professavam. E veja, queridos, Tiago, ele se dirige a uma igreja. Ele se dirige àqueles que foram salvos por meio de Cristo Jesus. O mesmo Cristo que esteve entre os apóstolos, entre as pessoas. O mesmo Cristo pregado pelos apóstolos. Por isso ele diz: meus irmãos. Há um cuidado por parte de Tiago em fazer com que os demais membros do corpo não fiquem atrofiados na sua vida cristã. Nós precisamos estar preocupados uns com os outros quando percebermos que há braços cruzados, não apenas por causa do frio, como estão as centrais aí, né? Estou vendo as irmãs com o braço cruzado, mas braços cruzados mediante o reino de Deus. O chamado para o exercício da fé é urgente para a igreja do Senhor. O chamado para a prática cristã coerente com aquilo que nós recebemos do Senhor é urgente para a igreja. Enquanto uns estão avançando no reino de Deus, crescendo, outros estão estagnados na fé cristã, por não entenderem a necessidade de crescer em unidade, crescer mutuamente. Quando ele diz qual é o proveito, a palavra proveito aqui é vantagem. Qual é a vantagem? Qual é o resultado positivo dessa incoerência? Vocês dizerem que tem fé, mas não existe obras, não há uma relação do que vocês estão falando com o que estão vivendo. Infelizmente nós, na sociedade, nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que se espantam em saber que fulano é cristão, que às vezes até tem um posicionamento da igreja, tem um cargo, tem uma liderança, tem uma ação dentro da casa do Senhor,
mas a sua vida lá fora não tem relação nenhuma com aquilo que a palavra de Deus nos convida a ser. Paulo, preocupado com essa verdade, ele chama irmãos de Corinto, irmãos de Éfeso, para dizer: sejam meus imitadores. Não é porque ele era alguém especial, melhor do que os outros, mas imitar o que ele estava fazendo todos os dias, negando a si mesmo, se desfazendo das suas mazelas e os seus pecados, olhando para os necessitados, estendendo as mãos, orando, intercedendo, pregando o Evangelho, tendo coerência com a sua prática, com aquilo que eles estavam vivendo. A prova da nossa fé são as obras que praticamos. É necessário, antes de tudo, crer. Veja que Tiago aqui, no verso 24, quando ele vai falar de Abraão, ele vai dizer que Abraão foi justificado por obras e não por fé somente. E infelizmente nós ainda temos entre o povo de Deus aqueles que dão maior ênfase à fé e que oram, são devotos, se dedicam, pagam o preço ali de joelhos no chão, estão em cada culto, estão em cada programação, mas a sua vida lá fora, as suas atitudes não correspondem. Já tem aqueles outros que trabalham, que põem a mão no arado, que estão suando na casa do Senhor, fazendo 1001 coisas, mas o seu coração ainda é incrédulo às ações de Deus. No exemplo de Abraão, ele não foi justificado só porque praticou, mas porque também creu, por isso praticou. Muitos estão à procura de fazer algo no reino de Deus, mas sua motivação não está na obediência plena àquilo que o rei do reino estabelece para a igreja do Senhor. Qual é o proveito dessas coisas? Que proveito há no fazer sem viver? Já tem outros que professam com os lábios que querem Jesus em suas vidas, querem as mudanças, as transformações da parte de Deus, mas não estão dispostos a desfazer do seu eu, não estão dispostos a se despojar das velhas coisas, do velho homem, não estão prontos o suficiente para abandonar as coisas deste mundo, para viver para o Senhor e praticar as boas obras. Que proveito há em saber e não fazer? Outros procuram agradar por obras, mas não com o coração. Fazem muito para Deus, mas creem pouco, entregam um pouco a sua vida ao Senhor. Sua mente está cativa à necessidade do reino, mas não ao rei do reino. Que proveito há em fazer as coisas para o rei, mas não ser dele? Há uma preocupação de Tiago em olhar para esses irmãos que ouviam a palavra do Senhor como eu e você, domingo após domingo, escola bíblica, nos nossos encontros, nos cultos, ouvimos a palavra de Deus, mas ficamos apenas com o ouvir e falta prática. Existe um outro problema presente em nosso tempo, nosso meio, daqueles que professam a fé bíblica, uma fé verdadeira, mas não têm interesse de praticar as boas obras no meio do povo do Senhor. É melhor estar em casa, é melhor ter a minha devoção, minha oração, e eu e Deus estamos em paz, eu e Deus tem tudo a crescer, mas não há parte do corpo do Senhor. Isso também não é colocar em prática a fé que recebemos. A fé que vem do Senhor nos faz viver em unidade, nos faz praticar as boas obras no meio do povo de Deus, no reino de Deus, porque todos nós somos membros desse corpo. Em segundo lugar, Tiago então vai dar 4 razões
ou justificativas do porquê a fé sem obras ela é morta, do verso 15 ao verso 25. E eu vou tentar ver com os irmãos alguns versículos separados para dividir em 4 partes. A primeira parte desses 4 argumentos ou justificativos que ele vai apresentar está no verso 15 ao verso 17, que diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, agora, para deixar mais claro o que ele estava querendo dizer, então ele usa um exemplo daquele momento onde eles iriam compreender bem. Ele faz uso de uma situação que eles poderiam encontrar, ou se não já estivessem encontrando entre eles. E aqui, queridos, a primeira justificativa de que a fé sem obras ela é morta é porque ela produz no coração do homem uma falta de atitude de misericórdia, de compaixão para com irmãos necessitados. Essa é a primeira justificativa que Tiago vai dizer. O que ele diz aqui então? Olhando para irmãos, membros do mesmo corpo, crentes no mesmo Cristo, de repente chega ao conhecimento deles que um daqueles irmãos está passando necessidade. Lembre-se que muitos desses irmãos eram judeus que saíram apressados, fugidos das suas terras, e estão dispersos, estão agora recomeçando suas vidas, muitos deles sem recursos. Então havia aqueles ali entre eles necessitados do alimento cotidiano, não é a feira do mês, não era uma cesta básica que durava 15 dias, era o alimento do dia. Havia também aqueles que naquele período ali da Palestina, que de dia era muito quente e eles precisavam de uma espécie de manto para se proteger do sol, e aquele mesmo manto para noites frias, que lá era esse clima de manhã quente e à noite muito frio. Eles haviam necessidade até mesmo desse manto para se proteger do frio. E aí chega essa necessidade ao conhecimento daqueles irmãos, e sabe o que eles fazem? Vamos orar para que Deus abra as portas, levante mantenedores, que Deus levante pessoas que possam estender as mãos. Aí ora: Pai, faz a provisão do pão de cada dia para essa família que está em necessidade. Senhor, levanta recursos para que possam se vestir, para que possam ter que se cumprir do frio. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Vai para casa, Deus lhe abençoe. Mas sem botar a mão no bolso e dizer: irmãos, eu vou lhe ajudar, eu vou contribuir, eu não tenho muito, talvez eu não possa comprar um novo, mas eu tenho lá em casa um extra, e para mim basta um, eu posso lhe dar o segundo, e você então ser agraciado, ser favorecido. Queridos, quantas vezes nas nossas reuniões de orações, nos nossos encontros, ouvimos os pedidos de oração, e eu costumo dizer que quando a pessoa tem coragem de fazer o pedido, é porque a coisa já está muito séria, e muitos se retraem ali nas suas necessidades, não tem coragem de expor. Quantas vezes ouvimos um irmão clamando, pedindo oração, e nós até oramos, nós até ouvimos, oramos a Deus, mas fica por isso mesmo. Essa falta de misericórdia, essa falta de olhar com compaixão a esses necessitados, irmãos em Cristo Jesus, que Tiago está repreendendo na vida daqueles irmãos. Esse tipo de atitude, ou falta de atitude, não tem coerência com a fé que nós professamos. Essa negligência que faz parte da igreja precisa ser corrigida, precisa ser
trazida para os nossos dias e nos envolver na solução dos problemas que surgem dentro da comunidade cristã. Quantas vezes nós temos condições de ajudar, temos condições de contribuir, mas preferimos apenas apontar os erros, preferimos apenas apontar as necessidades, levar para outros, mas não temos coragem de estender as mãos com os recursos que temos e contribuir. A igreja primitiva começou o evangelho no coração deles, brotando fé suficiente para que eles pudessem saber que os recursos que receberam poderiam ser compartilhados com aqueles que mais necessitavam. Já tem igrejas que até se preocupam com os famintos, que até se preocupam com aqueles que estão nas ruas, e aí forma aí um grupo de evangelismo da igreja e vão para as ruas com sopão, vão para as ruas com cachorro quente, com pipoca, com tantas coisas, e chama a comunidade da rua e faz aquele serviço social, mas se esquece de olhar para os dentro da igreja, se esquece de olhar primeiro para a família da fé. E muitas vezes é os de dentro que estão necessitando. A segunda coisa que Tiago vai apresentar como justificativa para provar que a fé sem obras é morta, está no verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. E a Tiago diz: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Queridos, a justificativa que Tiago traz aqui de que a fé sem as obras ela é morta, é o que essa fé vazia produz dentro do coração, que é uma falta de demonstração externa de vida cristã. Somos incapazes, por causa de não colocarmos a nossa vida na prática daquilo que nós professamos, de demonstrar com essa mesma vida essa fé na prática. Tiago usa uma espécie aqui ele cria um personagem na sua conversa para justificar o seu argumento, como se ele estivesse falando com alguém imaginário, para que aquela igreja, para aquelas pessoas pudessem compreender. Alguém chega para ele e diz: olha, tu tens fé, eu tenho obras. E Tiago corrige: então é assim? Mostra-me então essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele não está, mais uma vez, tirando a ideia da fé salvífica, que não precisa das obras para ela se cumprir na vida do cristão. Ele está dizendo: pois é, você diz que é crente, você diz que professa a sua fé em Jesus Cristo, mas eu não vejo isso na sua vida. Eu não vejo cristianismo nas coisas que você pratica. Eu não vejo a imagem de Cristo, Cristo que teve compaixão com os necessitados, com os enfermos, com os aflitos, com os rejeitados, com os desprezados da sociedade, os que estavam sendo perturbados por espíritos malignos. Eu não vejo relação desse cristianismo que você diz professar com o cristianismo que pregado pelos apóstolos, que Jesus ensinou. Falta essa demonstração exterior, essa prática que nossos olhos podem ver, que a sociedade pode testificar e pode provar que de fato há cristianismo, há fé prática na vida da pessoa. Tiago traz esse personagem à frente dessa igreja e expõe a sua tolice, a sua insensatez, para dizer: essa tua fé aí é morta, ela não tem valor no reino de Deus. No versículo 19 ele dá um terceiro argumento, ou uma terceira justificativa para provar que a fé sem obras é morta.
Ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, agora, quando eu li essa passagem, chegou nesse versículo 19, eu disse: agora Tiago apelou, foi feio. Ele chamou esses cristãos e comparou eles, a fé que eles estavam vivendo, com a mesma que os demônios, pior do que as dos demônios, melhor dizendo. Os demônios demonstram uma fé com mais valor do que aquelas que os cristãos estavam vivendo. Porque se por um lado ele diz que aqueles cristãos eles criam que Deus é um só, beleza, vocês estão corretos, estão fazendo bem. Porém, até os demônios creem nessa verdade aí que vocês estão dizendo que creem. Creem tanto, isso é uma verdade na vida deles tão presente que eles tremem de medo. Quantas vezes no Evangelho de Marcos nós nos deparamos com um texto onde Jesus mal falava alguma coisa, ele apenas chegava em algum lugar, um demônio se levantava e já se jogava no chão e dizendo: vieste para nos prender ou para nos perder antes do tempo, tu és o Filho de Deus. Os demônios confessavam isso, coisa que nem os judeus fizeram. O problema aqui é que esses crentes não estavam em acordo com a sua vida, em obediência aos preceitos de Deus. Por isso a sua fé era falha, a sua devoção ao Senhor era confessional, mas não prática. Era pior da que os demônios tinham, porque os demônios pelo menos eles criam que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, que era poderoso até mesmo para levar eles cativos, eles presos, e portanto eles tremiam na base. Eles sabiam que estavam diante de um Deus poderoso, um Deus de juízo, um Deus que não apenas salva, mas que também condena. E aqueles cristãos, como talvez muitos aqui nessa noite, também têm professado essa fé vazia, apenas em crer que Jesus é o Cristo e que Ele salva, mas que não está em obediência aos preceitos do Senhor, que não se curva diante daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, em de praticar a vontade de Deus, estender as mãos para os nossos semelhantes, cumprir os mandamentos do Senhor, porque Deus é poderoso, Deus é um juiz justo e que também que salva, que justifica, mas que também condena e que nos trará a sua presença quando tudo isso acabar e vai mostrar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. No versículo 20 ao 25, vou correr um pouquinho mais. Tiago então dá a sua última justificativa de porque a fé sem obras ela é morta. Ele vai falar que isso produz uma falta de autenticidade de fé. No verso 20 ele diz: queres pois ficar certo, um homem insensato, e insensato aqui é tolo, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago agora chama esse mesmo homem que ele trouxe ali como exemplo, alguém imaginário no seu diálogo, na sua conversa, para que aquela igreja fosse despertada. Essa mesma pessoa, ele diz: olha, já que você está tão certo, já que você está tão convicto de que essa fé que você está professando está correta, então vamos olhar um exemplo de Abraão lá no passado. Será que ele ficou apenas pela fé? Será que ele cruzou os braços quando Deus exigiu dele a bênção que ele recebeu do Senhor?
Nós temos em Gênesis capítulo 12, Deus chamando Abrão, ele fazendo a promessa que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar, e através dele, Deus levantaria um povo, da descendência dele, Deus levantaria uma nação, que seria o povo de Deus, ele seria o seu Deus. Em Gênesis capítulo 15, Deus então aparece mais uma vez a ele, e diz que ele, na sua velhice, teria um filho, e através desse filho, a sua descendência então ia crescer e frutificar. E em Gênesis capítulo 19, se não me falha a memória, de fato, Isaac nasce na sua velhice de Abraão. E em Gênesis capítulo 2, Deus então vai chamar Abraão para provar a sua fé. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus lhe chamasse hoje para provar a sua fé, você teria coragem de entregar o Isaac para o Senhor, como prova que de fato você ama Deus, que você não é como os demônios que apenas sabe do poder do Senhor e tem medo, mas você, por ser Deus poderoso, majestoso, você teme, você obedece aos preceitos dele? Você teria coragem de fazer isso? Para muitos, o Isaac é o marido, é a esposa, é o emprego, é a casa, não necessariamente é os filhos, não necessariamente um filho, mas aquilo que você ama muito nessa terra, aquilo que você esperou muito, e que Deus abriu os céus e lhe abençoou com isso. Em Gênesis 22, Deus então pede esse presente que ele deu a Abraão para ele. E diz o texto que Abraão foi fiel ao Senhor e demonstrou isso por meio da sua obediência. Deus pede Isaac para Abraão. Abraão logo cedo prepara a sua comitiva para a viagem e leva Isaac junto. Onde que está a fé de Abraão? Em duas coisas: em crer que Deus deu, Deus pode tirar, Deus pode levar, e Deus pode fazer ressuscitar muitos outros Isaques. Ele não deu uma promessa? E por meio da semente, por meio dele, de Abraão, ele levantaria uma nação. Não fez um milagre na velhice, tanto dele como Sara, veio uma criança. Milagre do Senhor. Abraão creu. Deus provou a sua palavra. Abraão creu. Em segundo lugar, Abraão colocou em prática a sua fé. Veja que quando ele está próximo ao monte onde o Senhor mostrou que ali ele deveria sacrificar, ele pega Isaac, junta o equipamento e diz para os acompanhantes, diz: olha, fiquem aqui que eu e Isaac iremos adorar o Senhor e voltaremos para junto de vós. Alguns dizem, comentaristas dizem que havia esperança no coração de Abraão, de que quando ele oferecesse Isaac, matasse o seu filho e entregasse ao Senhor, Deus tinha poder para ressuscitar. Outros já dizem que, da mesma maneira como Deus fez o milagre, ele poderia mais uma vez operar um milagre e fazer com que outros Isaques, outros filhos viessem. Mas o ponto aqui em questão é que, de fato, a fé de Abraão foi provada e ele colocou em prática essa fé diante do Senhor. Teríamos condições? Talvez você não consiga trazer aí para sua mente algum Isaac que Deus poderia pedir para você, mas Deus tem pedido as nossas vidas. Os dons, como presente vindo da graça do Senhor que veio para nossas vidas, o que estamos fazendo com eles?
O que você tem feito no reino de Deus, para a glória do Senhor, para a edificação do seu irmão que está do seu lado, para a proclamação do Evangelho, no bairro onde você mora, na rua, na comunidade onde você tem residência? De que maneira você tem apresentado ao Senhor como prova para autenticar e dizer que de fato eu creio no Senhor e sou capaz de provar isso? Porque Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, ainda pecadores. O Senhor Deus não ficou só nas palavras: ah, eu amo o meu povo. Ele provou. A figura ali de Abraão é a mesma de Deus trazendo o seu filho ao mundo como cordeiro para oferecer em sacrifício. Tiago termina no verso 26, fazendo uma conclusão do que ele falou para esses irmãos nos versículos anteriores. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O exemplo que ele dá de Raabe, a meretriz, também é patente aos nossos olhos. No contexto ali, ela, como alguém cananeu, recebe os espias que foram ali para olhar a terra e averiguar se de fato poderia ser tomada como posse. E enquanto eles estão ali, os guardas aparecem, ela então protege eles, crendo que o Deus que eles servem é o mesmo Deus que ela ouviu falar, que ela estava na expectativa de uma libertação, de um reino estabelecido. Então ela, pela fé, acolhe esses homens, e quando a barra está limpa, por assim dizer, ela diz: olha, vão por aqui que vocês vão em segurança. E veja, essa mesma mulher é apresentada aqui, primeiro porque Abraão, uma figura importante no judaísmo, um homem, agora alguém desprezado para os judeus, uma meretriz, por assim dizer, uma prostituta. E comentaristas dizem que ela não era apenas uma prostituta ali naquele tempo, ela era a chefe do cordel, por assim dizer. Era a casa dela onde os guardas iam e onde aqueles espias estavam escondidos. É a mesma pessoa também que provou a sua fé no Deus do povo de Israel, acolhendo aquele povo e fazendo com que eles pudessem sair por um caminho em segurança. Verso 26, então, ele conclui dizendo de maneira mais clara de que essa fé sem obras, ela é como um defunto, um corpo sem vida. Imagine, irmãos, você que não pratica a fé, que não põe em prática os seus dons, que não exerce a sua fé recebida do alto na igreja do Senhor para o mundo, com a sua vida em prática. Imagine você como um morto-vivo andando por aí, um zumbi, né? Imagine que tragédia, queridos. Me faz lembrar da palavra de Paulo, escrevendo no capítulo 2 aos Efésios, que antes nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Aqui está Tiago dizendo: beleza, vocês foram salvos, mas não estão praticando o que vocês ouviram e aprenderam da parte de Deus, vocês continuam mortos. Pior, vocês ouviram a verdade, a palavra que produz vida, e quem está vivo age, respira, fala, é atuante. E se não está acontecendo isso, é porque então essa fé nunca brotou em nosso coração para nos salvar. Estamos como mortos andando pelas ruas, mortos vindo domingo a domingo para a igreja, mortos cantando canções que não surtem nenhum efeito, fazendo declarações com as letras das canções que não diz respeito àquilo que nós vivemos, mortos saindo por essa porta, voltando para a nossa casa e voltando para as mesmas coisas de toda semana, chorando pelos mesmos problemas, indignados pelas mesmas lutas, mortos esperando um Deus vivo que não vai me buscar.
Tiago aqui, para usar uma linguagem teológica, ele faz uso de uma expressão para falar do corpo, uma cosmovisão dicotomista com relação à constituição do corpo humano. Nós, ou a doutrina reformada, ela crê que é composto o corpo, o homem, o corpo e espírito. A alma ela mesma tem a mesma relação com o espírito, diferente de muitos que creem em três partes, né? Corpo, espírito e alma. Tiago aqui, com razão, diz: o corpo que recebeu fé, ou que diz que tem fé, mas não coloca em prática, ele é um corpo sem espírito, vazio. Tenho certeza que muitos aqui já tiveram a oportunidade ou de estar presente ou de saber de funerais, e as pessoas, o ambiente ali é de tristeza. Alguém partiu, o corpo está ali, é trazido para a igreja, e as pessoas vêm de toda parte e olham, filhos que estão longe vêm para ver um corpo que não tem mais vida. Enquanto muitos estão chorando, muitos estão lamentando, outros não sabem o que vão fazer nas suas vidas, ali está um corpo que vai perecer, que não age, que não fala, que não ouve, que não faz nada, está morto. É isso que Tiago diz para aqueles que não põem a sua fé em prática. Estão deitados num caixão, não falam, não ouvem, não sentem nada, não agem. Só resta esperar o sepultamento. Por ter 3 vezes essas palavras finais, que ele diz que a fé sem obras é morta, ele vai dizer em todo o capítulo 2, que nós lemos aqui no verso 14, a partir do verso 14. No verso 17 ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Essa fé não vai produzir nada, nada vai vir dessa fé. Não vai mover montanhas, não vai andar sobre as águas, não vai fazer de uma semente minúscula crescer uma árvore, não vai curar, não vai vir cura, não vai vir emprego, não vai vir saúde, não vai vir libertação, não vai vir livramento, não vai vir nada dessa fé aí. Não vai vir salvação para a família, libertação daquele que está preso, nada. No verso 20 ele vai dizer: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. A mesma palavra inoperante e morta, ela tem o mesmo significado no grego, fala das mesmas condições: corpo sem vida, sem atitudes, sem ação. E isso acontece com aquele que é insensato, que acha que tem uma fé, que promove ações, uma fé que faz coisas vir à existência, coisas não vistas com os olhos, mas entendidas e esperadas pela fé, no entendimento. Essas coisas não vão vir, elas não vão acontecer, porque a fé que está na mente, ela apenas está no saber, ela não está no viver. Por isso ela é inoperante. Por causa disso ele então termina: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você, crente em Jesus Cristo, nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Quando nós nascemos de novo, que o chamado eficaz do Senhor é respondido positivamente, o nascer de novo é a nossa regeneração, onde mais uma vez o Espírito de Deus passa a habitar em nós, passa a produzir em nós vida. Nós que estávamos mortos pelo pecado, agora por meio do Espírito voltamos a viver. E é um viver em novidade de vida, em recomeçar
do zero as nossas atitudes, com mais chance de acertos. E que se houver erros, sabendo que o mesmo Deus que nos ressuscitou dos mortos, nos perdoa dos pecados. Se essa fé que nós dissemos ter não produz em nós vida cristã autêntica, não produz em nós amor e compaixão pelos que estão à nossa volta, não produz em nós testemunho que pode ser confirmado lá fora de que fato pertencemos a Cristo. Então, no que Tiago trouxe de geral para nossas vidas, ele está dizendo, então, dificilmente essa fé que vocês dizem ter é aquela que salvou cristãos verdadeiros. Dificilmente o Espírito de Deus habita nesse coração. Por isso é com razão que ele vai dizer que a fé sem obras é como um corpo sem espírito, é como uma igreja sem o Espírito de Deus atuando nela. Por isso a nossa série Fé em Ação, colocar em prática o que aprendemos, queridos. Eu quero finalizar essa mensagem com um aperto no coração de que todos nós precisamos dessas verdades aqui, urgente, queridos. E se de fato o seu coração está ansioso por viver sinceramente para Deus, no meio do povo de Deus, e colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos chama a fazer, para que não venhamos ser mais negligentes em só ouvir e não colocar em prática, mas ouvir e praticar o que ouvimos. Então eu tenho 5 coisas para dizer para você. 10 horas a gente termina. Primeiro, se confessamos com nossos lábios que temos fé no Senhor Jesus Cristo, também precisamos confirmar com nossa vida de que esta fé é viva e operante. Amém ou não amém? Amém? Se você confessa isso, a sua vida também tem que dizer a mesma coisa. A Bíblia não diz se ensina ou não? Não? Diz isso não? Se ensina ou não? Ou é ou não é? Você é crente ou não é? Você crê no Senhor ou não é? Você diz que crê no Senhor, mas a sua vida não prova isso. Tome cuidado. Segundo, precisamos praticar as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo, como prova de nossa obediência e fé no Senhor de nossas vidas. Do contrário, nós continuamos em desobediência e repreensíveis, passíveis de repreensão da parte do Senhor. Terceiro, é necessário um olhar atencioso, preste bem atenção nisso. É necessário um olhar atencioso àqueles que estão à nossa volta. Não fique apenas ouvindo que seu irmão está precisando de ajuda. Faça, na medida do possível, com que as necessidades do seu irmão, e do qual a palavra do Senhor em Tiago também nos ensina a amar, para que elas sejam supridas. Além de orarmos para que Deus derrame as suas bênçãos e as suas vitórias para aqueles que tanto anseiam. Não sejam mais crentes apenas pela sua profissão ou a sua confissão, crentes nominais. Vamos orar pelo irmão que está em necessidade, vamos. Um gás está acabando, vamos orar a Deus, faça a provisão, Senhor, tenha misericórdia. As coisas estão difíceis, que o Senhor abençoe. Amém? Amém. Irmãos, vamos se reunir aqui, eu tenho R$5. Você vamos providenciar. Irmãos, está enfermo, tem condições de um remédio, ou ir para o hospital? Ô irmão, nós estamos aqui em oração pela sua vida. Nós estamos orando, crendo que Deus pode curar. Eu posso ir buscar você para ir para o hospital? Eu posso, eu tenho um medicamento aqui que serve para o que você está. Claro, não vai dar medicamento aí, fazer receituário aí, sem uma orientação médica. Até porque eu tenho 2 irmãos médicos aqui, senão vão brigar comigo depois. Mas nós podemos contribuir com essas coisas
que estão ao nosso alcance. Eu não posso resolver o problema da fome lá na África, não tenho condições. Oro para que Deus levante de fato igrejas como a nossa que podem ajudar em parte no que está acontecendo lá. Mas eu posso olhar para aqueles que estão perto de mim, para os irmãos que eu me deparo todos os dias, ou quando eu estou em visitas, quando eu estou recebendo notícias, quando eu estou reunido e atento às orações, atento ao clamor daqueles irmãos. Eu posso compartilhar um pouco que eu tenho, é suficiente. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo, se eu não me engano, Paulo diz que o nosso salário é dádiva de Deus, suficiente para sustentar nossa casa e também ajudar aqueles que necessitam. Quarto, confere obras, fé e obras. Teremos condições de provar nosso amor e obediência a Deus. Amor prático e o olhar de compaixão ao povo de Deus. Qual é a prova que João apresenta para que nós possamos declarar que amamos a Deus? Se amarmos os nossos irmãos. E não é um amor que chega, meu irmão, te amo, e vira as costas e vai embora. O bom testemunho também faz parte da nossa vida em relação com a fé e as obras. A boa reputação entre os incrédulos, por causa do nosso comportamento, favorece para que o reino de Deus seja pregado e anunciado a todas as pessoas. E por último, precisamos seguir o exemplo de Cristo, que foi capaz de não apenas obedecer a Deus ao entregar a sua vida pelos pecadores, mas também de demonstrar sua fidelidade e confiança, mesmo quando esteve entre os seus acusadores e diante daqueles que o condenaram à morte. Ainda assim Cristo foi fiel, ainda assim Cristo entregou sua vida. Não espere para aquele irmão que você deu uma cesta básica, para aquele irmão que você deu um remédio, para aquele irmão que você deu uma carona, que ele venha lhe abraçar e que ele venha botar no Facebook uma foto ou anunciar no jornal que fez algo por você, ou que você fez algo por ele e que ele recebeu. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. O ensino bíblico e verdadeiro é que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita fez em favor daqueles que estão sendo alcançados pela nossa ajuda. Eu contribuí por causa unicamente da nossa obediência a Deus em amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quando fizermos isso, nós iremos com o mesmo amor, com a mesma compaixão atrás dos perdidos que estão lá fora. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, que a Tua palavra seja aplicada em nossas vidas, que sejamos honestos e corajosos ao sairmos daqui e querer as mudanças necessárias e que a Tua palavra nos chama para elas. Sejamos sinceros na nossa prática cristã, não mais, ó Deus, crentes apenas no falar, mas no agir. Que não venhamos, ó Deus, buscar os aplausos das pessoas por querer ajudar alguém, mas venhamos, ó Deus, estarmos felizes e contentes em saber que nossos irmãos foram acolhidos, que aquele que estava em necessidade pôde receber a ajuda e os recursos que tem uma mão foi suficiente para ajudar nas feridas ou nas lutas e tribulações que nossos irmãos padecem, certos de que ao fazer isso nós estamos cumprindo a Tua palavra, estamos servindo ao Senhor, estamos, ó Deus, servindo a Tua igreja, estamos crescendo, estamos em obediência e estamos proclamando a glória do Senhor e majestade do Senhor neste mundo. Nos ajude, ó Pai. Nada disso será uma realidade se não estivermos à ajuda do Senhor, e como nós sabemos que temos, pois o Senhor se faz presente no meio da sua igreja. O Teu Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O Senhor nos ajuda a pôr em prática
o que nós professamos. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém?